Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Muito obrigado pela presença no nosso seminário. Nós vamos iniciar as atividades desta manhã, antes dizendo a todos, relembrando, que hoje nós estamos encerrando a 69ª Semana do Livro Espírita. Faz 69 anos que o Idefran e anteriormente o senhor Olavo Rodrigues estamos fazendo a Semana do Livro Espírita. Portanto, o ano que vem nós pretendemos fazer uma semana muito especial, porque serão 70 anos de Semana do Livro, e como o Fernando tem dito, é a mais antiga Semana do Livro Espírita do Brasil, sem solução de continuidade. Nunca deixamos de realizar. E também estamos realizando essa sequência de seminário em conjunto com o segundo mês espírita Chico Xavier. Nós terminamos a semana hoje, mas o mês continua. A palestra de quarta-feira, com as demais palestras, não é? A última palestra termina sábado que vem, mas nós vamos anunciar ainda. Hoje o plano é nós fazermos agora o seminário, a segunda parte do seminário, e às 10h30 fazer um intervalo para um cafezinho lá embaixo, e aproveitar vocês verem os nossos livros que nós estamos oferecendo com descontos que vão de 15% a 70%. Temos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo vendendo a R$5. Preço especialíssimo, né? Porque nós queremos divulgar, esse é o trabalho, é o objetivo da semana. E também a gente se confraternizar um pouco. Eu estou vendo pessoas que chegaram aqui de várias cidades da região, inclusive a doutora Marta, que nos dá a alegria de estar aqui, ela é de Batatais, fez a palestra aqui na terça-feira, alguns confrades de Cristais Paulista, então, nós de Patrocínio Paulista, então, é muito bom a gente se confraternizar, se abraçar, se conhecer. Eu quero convidar a todos para nós centralizarmos o nosso pensamento numa prece, a fim de que passemos a palavra ao Jacó, dizendo que o Jacó Melo é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é engenheiro, mas está fazendo também estudos de psiquiatria, de psicologia, e tem um trabalho imenso de publicação de livros sobre essa área do magnetismo. Quem não conhece o passe do Jacó Melo? Não é o que ele dá, não, é o que ele escreveu e que é base para o estudo de todos nós, né? Então, vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor das nossas vidas, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos para dar continuidade aos estudos que estamos fazendo. Pedimos a sua proteção, Senhor, sem a qual não alcançamos os nossos objetivos. Queremos mais uma vez aprender a colocar em prática aquilo que é necessário para o nosso amadurecimento espiritual. Por isso, Senhor, permita que os seus mensageiros estejam aqui, amparando-nos, protegendo-nos e iluminando-nos, a fim de que possamos melhor realizar aquilo a que nos propusemos. Que a sua paz permaneça nos nossos corações, hoje, agora e para sempre. Assim seja. Então vamos passar a palavra sem mais delongas para o Jacó, porque o tema é extenso e eu sei que ele vai resumir, e além de resumir, ainda vai ficar faltando muita coisa para ser exposta, né? Conosco o Jacó. Obrigado. Beleza, obrigado. Bom dia. Vamos dizer para o Rio Grandense do Norte que estamos acordados. Bom dia. Bom dia. Oh, bem. Eu achei que estava um pouco preguiçoso esse começo de manhã. Nada que não esteja bem justificado, mas é melhor a gente ir interagindo. O tema que vai ser abordado, como eu preferi chamar de mini-seminário, é de fato um mini seminário. Este seminário, quando realizado em Natal, anualmente no mês de janeiro, ele começa num sábado de manhã, à tarde, domingo até meio-dia, aí terça, quarta, quinta e sexta à noite, mais um sábado e mais um domingo. Então esse é o seminário que a gente desenvolve. Aqui a gente tem 2 módulos hoje, então não precisa pensar que vai faltar coisa. Falta espaço, falta tempo, mas não falta vontade. Não é, Consuelo? Vontade está firme.
E eu gostaria de começar primeiro pedindo desculpas, porque eu terminei alterando a programação que vocês conheciam. A programação é que seria das 10 às 12. Ia conversando com a Consuelo, eu digo, Consuelo, em 2 horas, porque como a gente veio conversando de Ribeirão até aqui no carro, então você vai falar isso, e você vai falar isso, e você vai falar isso. E aí eu perguntei, qual é o horário que a gente tem? 2 horas? Não, eu não vou falar isso. Para falar isso, a gente tem que dar uma ajustada nesse horário. E aí foi quando eu propus a gente começar às 9, vocês terem que acordar às 8 da madrugada, era o jeito, para a gente pegar das 9, pelo menos até o 12:30, porque aí dá 2 módulos de 1h30. É muito pouco. Vocês imaginem no nosso sábado lá em Natal, isso é só amanhã. Fora depois o sábado à tarde, o domingo, então é muito pouco. Mas pelo menos dá para a gente ver alguma coisa básica. Então eu peço desculpas por ter pedido para que a gente alterasse, porque o meu intuito não é necessariamente de passeio ou de descanso, é de trocar experiências. Como não pode ser à tarde, porque à tarde eu já retorno, então a gente propôs isso. Quem pôde vir, veio, quem não pôde, eu peço desculpas novamente. Mas vamos começar pensando numa história bem curta, de Groucho Marx. Ele diz para uma pessoa o seguinte: vamos buscar um tesouro naquela casa. E o outro então diz assim, mas não tem casa. E ele então completa, então vamos construí-la. A história é só essa. Que aí a gente pode tomar como quiser, mas ela serve de uma metáfora para a partida do nosso ponto. Nós temos um tesouro, está em alguma casa, mas aí a gente ouve muito isso no dia a dia, mas não tem esse tesouro nem essa casa. Então está na hora da gente começar a construção. O tesouro a gente tem, a casa a gente tem tudo. Mas ainda que não tivéssemos, teríamos a condição de construir. Essa é a proposta não só do espiritismo, não só do magnetismo, mas como de qualquer coisa na vida. Se você quer ser um profissional, mesmo que não dependa de academias para isso, você tem que partir para uma construção. Quando a gente fala na necessidade que nós temos de reforma íntima, normalmente eu prefiro, por ser engenheiro, propor uma reconstrução. Porque reforma dá tanto trabalho, incomoda tanto, perturba tanto a vida de todo mundo, e quando termina você fica com a sensação de, e para que eu fiz isso? Pelo preço que você pagou, tanto financeiro como de desalojamento e tudo. Então reforma é um negócio complicado. E já para reconstruir, não, vamos reconstruir aqui, vamos, derruba isso e começa tudo de novo. Vai tudo bem rápido, sai tudo do jeito que você quer, você pode programar. Então, respeito a gente falar de reforma íntima. Mas como eu digo como engenheiro, eu prefiro dizer, vamos fazer uma reconstrução, que talvez saia mais barato, melhor funcionalmente, e depois encaixa tudo bem. Mas eu entendo que o sentido de reforma é o sentido de transformação interior. Eu só coloco assim para a gente, às vezes, perceber que nós recebemos algumas propostas que são difíceis, às vezes, de realizar. A da reforma íntima é uma delas, porque todo mundo escuta isso o tempo inteiro. Todo espírita, precisamos fazer reforma íntima. Mas aí eu me posiciono exatamente como Allan Kardec, quando ele perguntou aos espíritos sobre o que lei teria a reger todos os nossos comportamentos. E os espíritos responderam, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu acredito que a maioria de nós espíritas de hoje, nós diríamos, tá bom, obrigado pela resposta. Allan Kardec diz, isso a gente já sabe. Eu quero saber como é que a gente faz isso. Aí é a ousadia de Allan Kardec. Como é que a gente vai se conhecer a si mesmo? Porque a máxima a gente já conhece. E aí os espíritos tiveram que responder. E só por um toque de curiosidade, para que depois vocês vão lá no livro dos Espíritos conferir, quem responde é o Espírito Santo Agostinho. E Santo Agostinho começa a falar, fazei como eu fazia quando era encarnado, quando era vivo, que todas as noites, quando ia deitar, e aí ele sai contando toda a história dele, pessoal. No último parágrafo da resposta, subitamente muda a figura de quem estava respondendo.
Só que no livro dos Espíritos isso não é consignado. Você percebe que de repente ele diz, não foi por motivo que nós fizemos o livro dos Espíritos. Ele estava falando eu, e de repente ele coloca um nós, e como não foi ele quem fez o livro dos Espíritos sozinho, então era nós, era um coletivo. Então, numa resposta individual para uma questão extremamente grave, que é a do autoconhecimento, os Espíritos jogam essa síntese para a gente. O livro dos Espíritos, ele surgiu principalmente para que a gente se conheça a si mesmo. É uma ideia para se pensar, é uma estrutura inteira nova para a gente discutir. E eu digo nova não porque ela seja nova, que ela está lá desde abril de 1858. Mas é nova porque às vezes a gente não para ler com detalhes algumas posições que os Espíritos nos colocaram. Mas vamos ao que estamos programados para ver hoje. O passe é magnetismo. Sempre surge essa pergunta, quando a gente começa a falar sobre magnetismo, diz, e o passe? O passe é magnetismo. Só que o passe normalmente define uma atitude, e magnetismo é um universo. A gente poderia dizer assim, uma planta tem magnetismo, um animal tem magnetismo, um rio, águas passando, tem magnetismo, um mar tem magnetismo, nós seres humanos temos magnetismo. Temos magnetismo quando olhamos para alguém, quando abraçamos, quando cumprimentamos, quando tratamos mal, como quando jogamos palavras injuriosas. Tudo isso tem magnetismo envolvido. Podemos dizer seguramente, magnetismo é vida. Se tem vida, tem magnetismo. Mas aqui eu queria começar com uma colocação que é um problema que hoje existe no meio espírita, dentre muitos. Eu não sei de onde vem uma rejeição ao magnetismo. A gente vai ver o quanto Allan Kardec tratou. Mas bem recentemente, tem uma nova teoria no espaço espírita, dizendo que magnetismo não deveria estar dentro da doutrina espírita, o que já mandaria mudar a obra de Allan Kardec toda. Mas a alegação é uma alegação interessante. A alegação é de que magnetismo é um atributo da física. Como atributo da física, magnetismo veio quando surgiu o eletromagnetismo. E foi Maxwell, no ano de 1861, portanto, estava em pleno vigor o Espiritismo já. Em 1861 surgiu a aplicação na física pela primeira vez da palavra magnetismo. Portanto, por direito de uso, mesmo que a gente não vá historicamente buscar onde isso surgiu, por direito de uso, o espírita tem o direito, sim, de usar a palavra magnetismo, a despeito da física não gostar disso, nem da física, nem dos físicos. Porque para eles, magnetismo é associado ao eletromagnetismo. E para nós, magnetismo é fluido. E aí parece que as desculpas vêm um tanto quanto vestidas de fantasia. Deveríamos tirar a palavra magnetismo, e onde tem magnetismo coloca fluido, mas não é a mesma coisa. Magnetismo é um título de uma ciência, e uma ciência natural. Como é que você vai chamar agora a ciência de magnetismo de fluido? Ou composto fluídico, ou o que quer que seja. Só que essas teses, elas ganham campo, e a gente termina perdendo essa referência elementar. Se a gente for olhar dentro da estrutura do magnetismo animal, a palavra magnetismo animal surgiu com Paracelso, no século XVI, e o seu grande discípulo, Helmont, foi quem acunhou com o título magnetismo animal. Portanto, muito antes de Mesmer. Mesmer, ele recebe hoje o louvor de ser o pai do magnetismo animal, porque foi quem usou e deixou isso como evidência. Mas a palavra não pertence a ele tampouco, é bem mais antigo. Então, como é que vem a física agora, ou os físicos, e diga-se de passagem, um físico espírita, a dizer que a gente deveria pegar o livro de Allan Kardec, tirar as palavras magnetismo, onde elas estejam, porque isto é uso indevido. Bom, se for um uso indevido, se alguém tivesse que trocar, seria o eletromagnetismo que teria que encontrar outra palavra.
Por que eu estou colocando isto? Porque já não bastam as dificuldades que a gente tem naturais dentro do nosso meio. Aí agora a gente está importando as dificuldades de fora. Quando eu escrevi o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, eu recebi uma crítica muito violenta. Você não pode usar a palavra cura. Eu digo, baseado em quê? Não, porque não pode, porque cura tem que ser. Olha, não tem que ser nada. A proposta do livro é de curar. Se Jesus viesse hoje, ele estava perdido, porque ele também não ia poder curar, ele não podia andar descalço, ele não ia poder fazer mais nada. Porque hoje a gente está inibindo, ou proibindo, ou condicionando tudo a referenciais que a gente não tem base de onde mais vem. Então se troca os valores e se desrespeita o que já existe. Não temos como afrontar a história. A história você pode não gostar dela, mas ela já está feita, está consumada. O máximo que eu posso é tentar interpretar a história por caminhos diferentes, mas mudar a história sem chance. E é isso que estão querendo fazer dentro do Espiritismo com o magnetismo. Se alguém me pergunta, por que isso? Eu digo, não sei, não tenho a menor ideia. Porque eu não sei que prejuízo causaria a qualquer casa espírita continuar estudando o magnetismo que Allan Kardec fala em absolutamente todas as suas obras, todas. E ainda por cima, quando a gente pega um espírito como André Luiz, pela mediunidade de Chico, a gente vê magnetismo a partir de nosso lar. Então a gente está brincando com alguma coisa muito grave. O direito de uma casa, de uma pessoa, de uma diretoria, de não querer saber, não querer usar, não querer entrar no assunto, é um direito inalienável, qualquer um pode decidir por isso. Não se questiona. Agora, o direito de você querer tolher, travar, proibir, aí a partir daí passa a ser questionável. Então, se você tem muita segurança, então abra o leque. Porque é muito cômodo eu chegar a dizer, essa palavra pertence à física. E não abordar a questão historicamente. Ou como foi colocado que Allan Kardec disse que quando a ciência provar que nós estamos errados, largamos nosso ponto de vista e seguimos com a ciência. E foi argumentado também isto. A ciência provou que esse magnetismo animal não existe. Vamos só dar uma pequena extrapolada. A ciência prova até hoje que espírito não existe. Opa, então Allan Kardec falhou quando disse aquela frase. Não. Você tem que ver o contexto em que ele disse. À ciência, as coisas da matéria. Ao espiritismo, as coisas do espírito. A ciência não tem métodos, meios, nem condições de definir aquilo que não está sob o seu escopo. Pronto, está liquidada a fatura. Mas a gente pega um pedacinho de uma frase, pega um textinho tirado aqui e outro ali, e a partir daí a gente começa a elaborar novas teorias, sem nos darmos conta de que isto é apresentado com voz mansa. Eu estou dizendo voz mansa para não ser deselegante, mas no Nordeste eu digo com beiço mole. Pessoas que vão falar, meus irmãos, vejam que Allan Kardec, ele era muito bem intencionado. Ele tentava trocar, mas temos que convir que naquela época, aí a gente sai quase chorando. É verdade. E aí a gente esquece de ir fundo no assunto. Aí quando alguém fala assim um pouco mais forte, como eu falo, talvez por ser bem tipicamente nordestino, um cara que nasceu no Piauí e mora o tempo inteiro no Rio Grande do Norte, não pode ser mais nordestino, né? Então, esse meu jeito de falar, às vezes as pessoas ficam com medo, porque parece que eu estou agredindo. Eu não estou agredindo, o que eu quero é que a gente pense, reflita. Foi essa a proposta de Allan Kardec. Não aceite nada, e nem só de Kardec, se a gente for lá em Jesus, o que ele disse? Experimentai se os espíritos são de Deus. Ele não disse assim, aceite só aqueles que têm fala mansa. Ele disse os que são mansos e não os que têm fala mansa. Porque ter fala mansa é muito fácil. É só você amolecer. É porque talvez muita gente nem saiba o que é beiço. Beiço é lábio. Lábios flácidos, seria a expressão melhor para dizer aqui. Tem palestrantes, lábios flácidos, que falam.
muito suave. E aí, às vezes, dizem coisas que não fazem sentido e a gente fica quieto. Tem uma hora que a gente ou acorda, ou o Espiritismo, como uso de doutrina, vai se perder. Por que vai se perder? Porque se a gente pergunta, alguém conhece 5 filósofos espíritas na atualidade encarnados, a gente vai ver que dá dificuldade em encontrar 5 nomes. E se logo em seguida você perguntar, e 5 cientistas espíritas? Vai ser difícil? Mas por que é tão difícil se a doutrina é filosofia e ciência? Porque tem alguma coisa fora do lugar. A gente está jogando um xadrez fora do tabuleiro. E aí a gente não sabe mais onde posiciona as pedras. O aspecto último, que é o aspecto religioso da doutrina espírita, ele veio como consequência da filosofia com a ciência. Mas se a gente já não faz nem filosofia nem ciência, que consequência moral nós vamos ter? Não vamos ter, nós vamos ficar num lugar comum a qualquer outro. Não é que a gente queira estar num lugar diferente, melhor, ou que nós somos ou venhamos a ser superiores. Mas nós temos uma cátedra de partida de primeiríssima qualidade. Uma filosofia no exemplo de Allan Kardec, a própria forma dele pesquisar, analisando os fenômenos e daí tirando conclusão, nunca teve um método mais seguro. E a gente joga tudo isso fora. Querem ver um exemplo? Dentro do passe. Nossa casa espírita. Se você chega em qualquer casa espírita e pergunta quantos passes são aplicados aqui por reunião, aí aparece alguém que sabe, assim, na nossa média dá 80, não, meu centro dá 230 por reunião. Quantas reuniões por semana? Tantas. E quantas por mês? Tantas. Qual é o público médio de passe na sua casa por mês? Tanto. Está vendo? A gente tem uma boa estatística. Não, por enquanto a gente só tem um número. Próxima pergunta. Quantas pessoas saem bem da cabine de passe? Como? Sim, quantas pessoas saem bem? Não importa como ela entrou, estou perguntando como ela saiu. Quantas saem bem? As de casas espíritas diz praticamente todo mundo. E se alguém perguntar, e qual é o critério de avaliação que você tem para isso? Não existe. Não existe nenhum critério de avaliação, sabe por quê? Porque nós somos ensinados, ou orientados, ou acomodados a não questionarmos o que fazemos. O bem são os espíritos que fazem, e portanto cada um recebe o que merece. E portanto ninguém tem que estar perguntando nada a ninguém. Porque André Luiz disse que não precisa questionar. André Luiz disse, mas aí a gente tem a obrigação de ir lá no texto que ele disse. Porque se ele disse em cima de algum fato. Em cima do que André Luiz disse que a gente não deveria ficar perguntando? Não pergunte para você não ficar satisfazendo o seu ego. Essa é a questão. Ele não estava dizendo que você não fizesse análise nem estatística. O que é totalmente diferente. E aí a gente não sabe quantas pessoas saíram mal. Ou então vamos perguntar diferente. Quantas pessoas recebiam passes regularmente na tua casa e não recebem mais? Elas vêm, vão embora e não querem mais passes. Você já perguntou quantas? E já perguntou a alguma delas por que ela não quer mais receber passe? Não, é porque ela não quer. Não, tem alguma coisa. Porque esse passe é tão bom e faz tão bem e não faz mal, não teria por que alguém não querer receber um passe. Ainda mais já tendo recebido várias vezes. Então tem alguma coisa acontecendo. Mas parece que não nos interessa. Então nós não fazemos a menor das mais básicas ciências, que seria uma pesquisa estatística de como é que está acontecendo dentro das nossas cabines de passes. Não, ele não toma porque ele não gosta de receber passe com aquele passista. Ah, legal. Mas você sabe por que ele não gosta de receber passe com aquele passista? Não, não sei. E como é que você pode corrigir isso se você não sabe o que está a acontecer? Percebem como as coisas são mínimas? Eu não estou falando de nenhum caso grave. Não estou impondo nenhuma técnica, nenhuma regra, nada. A gente se isolou do aspecto de ciência. E eu nem estou falando de ciência profunda, eu estou falando da ciência mais elementar que tem. Investigação básica do que está acontecendo ou deixando de acontecer. A gente vai em qualquer hospital, qualquer um, por menor ou maior que seja, por mais
inabilitados que sejam os profissionais, aos mais sofisticados. Cada paciente tem um prontuário. Não importa se ele é SUS, se ele é de plano, se ele está pagando particular. Não importa, todos têm um prontuário. E no prontuário tem uma série de dados que depois você pode fazer levantamentos. Ele fez esse tratamento e voltou para o hospital. Voltou porque o que foi que ele fez da outra vez? E os médicos já sabem o que pode fazer. Já sabem para onde podem se dirigir. E nós na casa espírita? Entra a pessoa para receber um passe, vai receber por quem? Pelo passista da vez. E na próxima semana ele volta. Aí recebe um passe por quem? Pelo passista da vez. Se for uma casa com muitos passistas, ele pode durante um ano nunca receber passe com a mesma pessoa. E qual é o critério que a casa tem para saber que esse passista está agindo tão bem quanto o outro e assim sucessivamente? Abrimos mão, literalmente, da ciência espírita. Porque se nisso a gente não consegue se resolver, imagine nas questões mais graves. E filosoficamente, quem anda questionando quem? Não se questiona. A gente fala mal, o que é péssimo. Então alguém falou uma coisa que você não gostou aqui na tribuna, não existe nenhum momento para ninguém conversar, nenhum. Nem antes, nem durante, nem depois. Aí o que é que sobra? Fofoca. Olha, você viu aquele cara falou, mas você viu que na hora H ele estava chupando os dentes. Pronto. Ou então ele disse 38 né durante a palestra. Sim, mas o que foi que ele falou na palestra? Eu sei lá, foi tanto né que eu me perdi. E ninguém conversa com o palestrante não conversa com ninguém. Onde é que está a nossa filosofia, que a gente nem para ajudar o próximo a gente ajuda? A gente não questiona, mas espera aí, por que você usa tanto né? Que bengala é essa? Mas se eu disser isso, ele vai ficar com raiva de mim. Melhor ele ficar com raiva de mim do que todo mundo ficar inquieto porque a pessoa está com muito né no meio da conversa. Vocês estão percebendo onde é que eu estou começando? Bem básico. A nossa dificuldade, ela começa porque a gente perdeu o viés da filosofia e da ciência. Não é querer fazer agora a casa espírita um centro acadêmico. Não. Mas teria que ser um centro de diálogo, de confraternização, mas de aprendizado. Mas a gente tem o ESD. Tá bom, e no ESD você pode colocar um assunto complementar? Não. Eu estou falando agora aqui lá pelo meu estado. A aula de hoje é sobre mundos habitados. E os textos vieram de Camille Flammarion e de Gabriel Delany. Na hora da leitura, uma pessoa disse, olha, mas Allan Kardec, na Gênese... Não, mas Allan Kardec não está no texto agora. Fique para você com a sua informação. Uau, isso é deformação, isso não é informação. Porque parece que a gente não pode filosofar neste sentido de interferir, questionar, posicionar. E se você tiver uma pergunta diferente, aí você está perdido. Uma amiga minha, na aula de ESD, começou a se falar sobre Jesus. E ela disse, olha, eu fico sempre muito entusiasmada com Jesus. Porque independente da abordagem que faça, me toca muito a alma. E naquela, e foram indo, e na altura lá, ela chegou e disse, agora tem uma coisa em Jesus que me incomoda. Ela disse para o grupo. E eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês. Será que Jesus existiu mesmo? Essa foi a pergunta que ela fez. Ela ficou proibida de retornar ao estudo. Ela foi posta para fora. Porque como é que um espírita pergunta um negócio desses? Sim, mas qual é o problema se isso me incomoda, me inquieta? Eu estou no meio de estudo, estou estudando sobre Jesus, eu não posso perguntar se você acha ou não que Jesus existiu ou não. Por conta disso, já não sou mais espírita, já não pertenço mais à turma, estou fora. A gente está vivendo que filosofia espírita? Agora imagina se a gente for discutir as questões filosóficas mais profundas. Aí a gente não vai se entender nunca mais, porque vão nos rotular. Esse daí só quer saber de filosofia, este só quer saber de ciência. E termina caindo numa coisa que já me envolveram o meu nome várias vezes. Ele nem espírita é mais. Porque é uma forma de desqualificar. Eu não sou mais espírita. Agora é irônico, eu dirijo uma casa espírita, eu já fundei 2 casas espíritas, eu falo todas as semanas e é publicado na internet palestras minhas espíritas, mas eu não sou espírita. E eu não sou espírita por quê? Porque eu falo de magnetismo.
Mas onde é que fica a coerência? Onde é que nós estamos? Eu sei que a minha beleza incomoda muita gente, mas não precisa tanto, não é verdade? Vamos discutir ideias, você não precisa concordar comigo, mas vamos discutir a ideia, vamos sair do campo pessoal, vamos para a ideia. Porque o Espiritismo ele cresceu em cima das ideias dos Espíritos, de Allan Kardec, e é para continuar crescendo com as nossas, desde que a gente as empregue e não fiquemos acomodados. O passe é magnetismo. É para magnetismo, sim. Só que o Espiritismo é luz. E o que a gente está querendo fazer é esconder a luz espírita. Não sei se acontece aqui em Franca. Felipe depois pode me dizer se sim ou se não. Mas na maioria das casas espíritas que eu vou neste Brasil todo, a maior regra espírita hoje é não pode. Você quer ir aplicar um passe numa pessoa que está doente, não pode. Você quer fazer o passe no seu filho em casa, no evangelho, no lar, não pode. Você está pensando em participar de uma reunião, mas não pode. Você já imaginou em fazer uma pesquisa sobre cura de uma determinada... Não pode. E aí vai, não pode, não pode, não pode, não pode. A gente não pode nada. E é contrário com Allan Kardec novamente. Eu gostaria de ler este livro, não é espírita, não pode. Aí Allan Kardec, ironicamente, lança, no último ano de vida dele, um catálogo racional de obras que deveriam compor todas as bibliotecas espíritas. E aí ele se dá o luxo de colocar obras contrárias ao espiritismo. Para quê? Para que as bibliotecas tenham. Para quê? Para que o público conheça. Mas hoje não, hoje a gente veda tudo. Não, esse livro aqui não pode ser vendido na minha livraria. Eu me lembro, acredito que aqui muitos devem se lembrar, quando saiu Violetas na Janela. No Brasil foi uma celeuma. Tinha jornais a favor, tinha jornais neutros e tinha jornais contra. E aí vem uma pergunta bem simplória. Teve algum outro livro que fez tanto bem para o espiritismo, em termos de trazer público, do que Violetas na Janela? Ah, mas o livro é muito fraco. Ah, o livro é isso. O livro é aquilo. Ok, então ponha um que faça o que ele está fazendo. O livro até hoje, ele arrebata gente para as casas espíritas. E aí se pergunta, onde é que estão essas pessoas? Vão embora, porque chegam nas casas espíritas e não encontram aquilo. Ah, mas aquilo é uma fantasia. Não é fantasia, aquilo é uma necessidade nossa de encontrar respostas. Aí a gente chega na casa espírita, o tema hoje é aborto. A mulher que aborta é uma assassina e que vai pagar no mundo espiritual sofrendo muito no umbral. Ela não pisa nunca mais nessa casa. Porque a casa, espiritismo, é consolador. Mas do jeito que está, ele é um expulsador. Ele está mandando todo mundo embora. A gente fica louvando a dor sem valorizar a vida. Na vida tem dores, mas valorize a vida primeiro do que a dor. Mas a gente fica valorizando as coisas erradas. Aí a gente fica valorizando as pequenas discussões, as coisinhas menores, e as grandes vão passando. O problema é que a probabilidade estatística de nós retornarmos na próxima reencarnação como espíritas é muito pequena. Porque a despeito de que o movimento espírita cresceu muito em número, cresceu muito pouco em qualidade. Então é muito pouco provável. Imaginemos agora nós nascermos na próxima encarnação no meio dos talibãs. Aqui onde a gente tem liberdade e a gente não usa, vai fazer o que lá? A gente vai ser um sim, 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 vamos nascer lagartixa. Só balançando cabeça e mais nada. Quando a gente tem agora uma oportunidade de contribuir para a humanidade, era a proposta de Allan Kardec. Espiritismo não vai ser religião, será a religião das religiões. Mas a gente não entende assim, a gente entende assim, então o Espiritismo vai ser a maior de todas as religiões, e todas vão ter que se sujeitar a ele. Allan Kardec nunca propôs nada disso. A proposta dele era totalmente diferente, por isso que ele dizia, haverão judeus espíritas, católicos espíritas, protestantes espíritas. Ele nunca disse,
Espíritas ex-católicos, espíritas ex-protestantes ou espíritas ex-judeus. A proposta não era de exclusão, era de inclusão. Era de compartilhamento. E é. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos em frente. Questão 625. Jesus, o nosso modelo e guia. Será que é? Será que Jesus é nosso modelo e guia? Ou pelo menos, será que nós o temos como tal? Allan Kardec a gente já viu que a gente não segue muito legal. E Jesus? E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem já fez um mínimo de leitura de Jesus sabe que ele falava isso de forma ampla e não restrita. Ele não estava falando apenas para os judeus. Ele estava falando para o mundo. E as ovelhas, portanto, eram todos aqueles que estavam desgarrados. E indo pregar e dizendo, agora vamos tomar isso aqui ao pé da letra, é chegado o reino dos céus. Imagina algum de nós chegar na casa de alguém e dizer assim, é chegado o reino de Deus. As pessoas vão dizer, pirou. Esse endoidou. Agora ele se acha. Aí, antigamente se usava, e não é muito antigamente longe, antigamente se usava, eu entro na tua casa, eu saúdo você, como família, e saúdo a casa, que nesta casa esteja a paz, esteja a harmonia, esteja a felicidade. Eu faço isso regularmente, como eu estou sempre indo a casas de pessoas que eu não conheço, eu já vi pessoas se espantarem. Eu digo assim, que a paz esteja neste lar. A pessoa faz, o quê? Eu digo, não, estou desejando que a paz esteja no seu lar. A pessoa fala, sim. E fica espantado, de onde foi que eu tirei isso? Será que eu estava incorporado para dizer essa frase? Porque a gente vai perdendo os bons hábitos, os filhos já não pedem bênção ao pai, aos pais. Por quê? Porque é cafona, é bocomoco, é sei lá o que, é ultrapassado, é pagar mico. É nada, a coisa melhor do mundo é pedir a bênção. Meu pai e minha mãe já estão desencarnados, mas eu tenho uma esposa. Todas as noites, absolutamente todas as noites, a gente ora e no final eu peço a bênção a ela e ela pede a bênção a mim. Como amigos, como companheiros, eu desejo a ela tudo o que eu tenho de melhor, que é a minha bênção, e quero dela o que ela tem de melhor. Isso é notável. E quando eu estou viajando, se a gente consegue falar por telefone, a nossa despedida no telefone, além de beijos e eu te amo, é a bênção, e um abençoa o outro, e o outro abençoa o outro. Então eu sou cafona, ultrapassado há milênios. E eu pouco estou me incomodando com isso, porque isso é bom. Às vezes, quando eu chego muito cansado, eu me deito. E enquanto eu estou deitado, ela vai fazer mais alguma coisa, porque é sempre assim. A mulher sempre faz mais do que o homem. O homem pensa que faz muita coisa, mas não é a mulher. Quando o homem já se deita e que ela vai deitar, ela se lembra que tem que olhar os filhos, tem que conferir se a luz está apagada, tem que já deixar pronto não sei o que para amanhã de manhã. Então ela nunca deita antes, pelo menos lá de casa nunca deita antes. E aí eu já estou às vezes ali quase dormindo, aí ela chega e fala assim, amor, você não vai me dar sua bênção hoje? Olha que coisa legal. Não é muito melhor do que a mulher chegar, vira para lá, né? Então, isso cria um laço fantástico. Aí Jesus propõe isso aí. Quando chegar, diga, é chegado o reino dos céus. Em que sentido? Você é a oportunidade disso. E aí vem a complicação. Curai os enfermos. Jesus não disse, vai ver o que é que dá para fazer. Não. Veja se você dá um jeito. Não. Cure. Mas se você disser dentro de uma casa espírita que você vai curar, o pessoal, epa, não. Você não pode prometer cura, você não pode. Eu não posso. Então eu vou prometer o quê? Não, eu vou prometer, veja o que é que você vai fazer um passe. E que o merecimento aconteça. Então joga Jesus fora. Porque se Jesus, questão 625, ele é meu modelo, eu tenho que curar, e tem mais. Tenho que ressuscitar os mortos, e nem adianta aqui agora a gente querer ser filósofo.
Não, os mortos são aquelas pessoas que estão perdidas dentro de si mesmo, ok. Mas e os mortos mesmo? Aqueles que estão em coma, que estão numa situação muito delicada e que a gente pode reverter. Não, mas quem sabe é Deus. Sim, quem sabe é Deus, por isso que Ele me mandou. Eu vou contar aqui uma história que quem já me assiste, já ouviu, de um amigo que eu tenho, e que um dia ele me telefonou. Ele mora bem distante de Natal, a 2.000 quilômetros. E ele me telefonou dizendo: Jacó, eu queria que você fosse comigo para resolver ali um problema. Eu disse: bom, mas você está aqui em Natal? Ele disse: não, eu estou aqui e você aí. Não, mas eu não tenho como ir aí. Ele disse: mas você não precisa vir. Já foi me dando lição logo de saída, né? Porque eu, como espírita, já era para eu saber que ele não era para ir para lá. A história é a seguinte. Eu tenho um amigo, que não é mais meu amigo, que na juventude a gente discutiu, e eu deixei de ser amigo dele. Eu não falo com ele, nem ele fala comigo. Mas ele tem um filho de 19 anos. O cara é um atleta. Nunca fumou, nunca bebeu, não vai para a farra, porque sempre tem que fazer exercícios de manhã muito cedo. O cara tem um comportamento exemplar. E ele começou a aparecer com as dores, aí foi para o médico chegou e disse: isso aqui a gente tem que ir no hospital. Levou para o hospital, e lá no hospital, exame daqui, exame dali, já colocaram ele na UTI. Mas tudo assim, rapidinho. E o médico da UTI disse para o pai dele, disse: olha, a gente não sabe ainda o que é, mas que é grave e ele corre risco de morte. Aí o pai conhece um amigo desse meu amigo, pede para este amigo ligar para ele, para este ir lá socorrer o filho dele. E aí ele disse: pronto, Jacó, aí eu estou querendo que você vá comigo, que eu vou lá tirar o rapaz do hospital. Eu disse: bom, mas o caso é grave. Ele disse: é muito grave. Eu disse: então vamos assim, se vai que não dá certo. Ele disse: não tem como não dar certo. Eu vou lá para curar. Eu digo: gostei da sua segurança, mas por que você diz assim com tanta segurança? Ele disse: porque foi Deus que mandou. Eu até pensei, ele agora ficou protestante. Porque o protestante é que recebe ordem direta do Senhor, né? Aí eu disse: mas como foi que Deus lhe mandou? Ele disse: é muito fácil, Jacó. Primeiro ele fez todo esse arrudeio para chegar até a minha pessoa. E Deus sabe, eu não entro para perder em nada nessa vida. Se for para eu ir, o cara morrer, para que é que Deus me quer lá? Deus só me quer se for para resolver. E eu só vou se for para resolver. Então eu vou lá para curar o rapaz. Você vai comigo ou não vai? Eu digo: vou. Mas eu ainda estou assim. Ele disse: não, não é para ir com dúvida não, Jacó. A gente vai lá para curar o rapaz. Eu digo: tá bom, eu vou. Ali eu aprendi um monte de lições com ele. Esse tipo de fé que é tão frágil hoje em dia. Olha que ele estava falando com uma pessoa que vive orientando nesse sentido e eu fiquei temeroso. E ele disse: não, eu vou e vou curá-lo. Você tem noção do qual é o problema? Não, não interessa, eu vou curá-lo. Marcamos, daí a 15 minutos entra em concentração, ele vai para o hospital, ele atende lá o rapaz. No dia seguinte o rapaz vai de alta para casa. Aí ele me liga: eu não disse a você que eu ia tirá-lo? Está curado. O rapaz vive até hoje. Ele fez isso aqui sem titubear. Curai os enfermos. Ele foi lá curar. Ressuscite os mortos. Tenho muitas histórias envolvendo pessoas que estão moribundas em UTIs e voltam plenas. Limpai os leprosos, que era a doença mais terrível da época. Se fosse hoje, ele iria dizer o quê? Vá tratar das doenças neurológicas, ou então vá tratar de algumas infecções, alguns cânceres difíceis. Só que naquela época o pior que tinha era a lepra. Então, limpe os leprosos, ou seja, tire essa doença de cima deles. E no final acrescenta: de graça recebestes, de graça dai. Então, quando com o magnetismo a gente quer curar, nós estamos seguindo a orientação direta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é nosso modelo e guia. Então não adianta vir com: não pode, é perigoso, você não pode prometer. Eu prometo, eu vou te curar. Se a pessoa disser: e se eu não me curar? Aí o problema é seu. É você que está criando barreiras. A minha função é para te curar. A proposta é dura, é séria. Ah, mas não deixa de ser complicado. Sim, eu não estou perguntando se é complicado, se é fácil, se é direto, se como. Porque se eu chego e não resolvo, eu já saio dali com uma certeza.
Qual é a certeza que eu saio? Tenho que descobrir outro caminho. Tenho que descobrir outro meio. Existe uma forma e eu vou encontrar. Pronto. E aí eu não desisto. Ali ele não diz cure instantaneamente. Ele manda que você cure. Então eu posso te curar num dia, num mês, num ano, mas eu vou te curar. Se a pessoa não quer, achou que está muito demorado ou que é muito doloroso, aí já não é mais comigo. Mas a minha parte eu faço. Por que a gente não pensa desse jeito? Porque a gente não pensa, a gente está lá, os espíritos vão fazer tudo. Analisemos a frase. Os espíritos fazem tudo. Sim? Se fazem, por que eles não fazem? Os espíritos fazem tudo. Sua mãe está com Alzheimer. Por que eles não curam a sua mãe? Não é porque, quem sabe, não sei, talvez. Não, é porque está faltando algum tratamento objetivo. Se não for um objetivo, ela vai ficar desse jeito, os espíritos não têm como fazer. Por que é que ele manda que se estude aqui medicina, farmácia, odontologia, advocacia, tudo? Por quê? Para que a gente resolva os nossos problemas aqui. Os espíritos intuem, assistem, favorecem, mas eles não têm condições de fazer. Para fazer, o que eles fizeram? Mandaram a gente. Então quem tem que fazer somos nós. Ah, mas a gente tem que ter muita humildade. Sim, humildade sim, preguiça não. Humildade sim, omissão não. Humildade sim, subserviência não. Aí a gente mete o nome humildade, em nome da humildade, e aí a gente não faz nada. Isso não é humildade, isso é fugir da responsabilidade. E aqui no meio espírita a gente tem muito essa outra situação, que é, desculpa aí eu estar me movimentando, na maioria das casas espíritas do Brasil, a orientação é fazer apenas imposição de mãos. E, ironicamente, a justificativa é porque Jesus só fazia imposição. Eu digo, olha, isso é tão grave, porque parece que ninguém nunca leu o Novo Testamento. Porque se leu, já viu que Jesus não curava só com imposição. Aqui tem duas passagens. Marcos 7, 32 a 35. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Um surdo que fala dificilmente é porque ele ficou surdo ao longo da vida. Porque hoje em dia um surdo de nascença aprende a falar, mas naquela época não. Então um surdo que falava dificilmente foi alguém que nasceu com audição e perdeu. E rogaram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou de entre a multidão à parte, o que conota que é uma outra situação. Jesus, na maioria das vezes, curava instantaneamente e na frente de todo mundo. Este caso, ele pega o surdo e tira do meio para tratar a parte. Inclusive, isso aqui é tradução, de novo, repito, católica. Então, tirou de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Olha o processo. Jesus meteu os dedos nos ouvidos. Hoje, isso tem um nome em magnetismo. Chama-se introjeção magnética. E que é muito usada. Muitos problemas neurológicos, muitos, são trabalhados por introjeções. Alzheimer é uma dessas possibilidades. Problemas auditivos, se entra com fluxo fluídico pelo ouvido, e é como se ele fosse uma espécie de um catéter, e que vai ao ponto em que está afetado. Jesus fez isso com este surdo. Enfiou nos dois ouvidos um jato fluídico para ir alterar no cérebro a zona que foi afetada e que provocou a surdez. E depois ele puxa a língua e dá uma cuspida. Marcos não definiu onde foi a cuspida, mas é previsível que a cuspida foi na própria mão. Quando ele puxa a língua, ele quebra esse freio lingual, que tem algumas pessoas que nascem com ele, aí a língua fica presa. Então ele puxa a língua do surdo e passa a saliva, que era um elemento muito usado até recentemente na nossa cultura. Você corta, você chupa, você passa a língua, você passa a saliva.
Os animais fazem isso o tempo inteiro. Quando o animal se fere numa zona que ele não alcança, vem o outro lambê-lo. Jesus usava muito a saliva. Eu fico imaginando na casa espírita a gente usar saliva para dizer que estamos seguindo Jesus. Vai ser um negócio meio complicado, né? Porque se proíbe tudo, imagina você dar umas cusparadazinhas. Então Jesus vai, ergue os olhos para o céu, Jesus, e diz, Efatá, ou seja, abre-te. Isso aqui para cumprir o quê? As leis e os profetas. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Portanto, ele sabia falar, ele tinha ouvido. Porque senão não era só porque soltou a língua, você não ia falar perfeitamente. Então veja que é um texto extremamente coerente. Mas não acreditem, imaginem o seguinte, Jacó forjou esse texto, está forjado. Então vocês anotem, Marcos 7, 32 a 35. Peguem o Novo Testamento e leiam. Porque às vezes quando eu mostro isso, as pessoas ficam assim, não, mas isso não tem. Não tem porque eu nunca ouvi. Ninguém nunca falou disso. Mas tem. E em Marcos mesmo, agora no capítulo 8, 22 a 25, então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. No item anterior, rogaram que ele impusesse mãos. Aqui já estão pedindo para ele tocar, o que é uma outra coisa, uma outra técnica. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Mais um caso extraordinário. Jesus não quis curar o cego na frente de todo mundo. Leva ele para fora. E aí lá fora ele cospe nos olhos e impõe as mãos. Eu fico pensando no ceguinho. Porque imagina o ceguinho vai com Jesus, ele diz, Jesus é bom, ele vai me curar. Aí o ceguinho sem ver nada, lá fora, sem ninguém olhar, Jesus deve ter dito, bom, agora eu vou lhe curar. E o ceguinho ficou animado, aí Jesus, tuf, nos olhos do coitado. O ceguinho disse, o que foi isso? Será que foi um fluido? Foi um fluido salivar, né? Jesus deu uma cuspida de leve ali nos olhos do cego. E aí depois ainda pergunta para ele, você está vendo alguma coisa? Eu não imagino isso Jesus falando sisudo, eu imagino Jesus falando quase que de forma descontraída. Ele depois dá as cusparadas, põe a mão, passa assim um pouco, aí diz assim, e aí meu irmãozinho, você está vendo alguma coisa? Aí o ceguinho abre os olhos, aí diz assim, bom, eu estou vendo homens, porque eu vejo como se eles fossem árvores andando. Aí Jesus põe a mão de novo nos olhos dele, e agora olhando atentamente, o cego ficou restabelecido, porque já via nitidamente todas as coisas. Então Jesus não fazia só imposição, Jesus fazia muito mais coisas. Agora querem dizer para a gente que Jesus só fazia imposição, só que isso é um livro aberto. Quem tiver o Novo Testamento, vá lá, anote também, Marcos capítulo 8, 22 a 25. E veja se o texto é exatamente esse. Porque vai que eu na pressa aqui coloquei uma palavra que não existia. E vocês vão ver que tanto faz na tradução católica como na protestante, e o texto é o mesmo. Então, essa história de que magnetismo não deve, que deve ser só imposição e tal, é algo para a gente ter que repensar também, porque, mais uma vez, é histórico. Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 201. Indispensável se faz o estudo prévio para todo aquele que quer evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Isso vale para qualquer ciência, para qualquer coisa. Mas para o espiritismo, mais grave ainda. E para o magnetismo não tem outro meio. Você quer fazer uma coisa que envolve prática, e você não vai ler a teoria, vai dar errado. O que a gente vê em reuniões mediúnicas, com médiuns que já nasceram com dons mediúnicos e por isso se dispensam de estudar o livro dos médiuns? Começa, é um arrobo de fenômenos, mas do meio para o fim a gente vê onde é que isso leva. Porque você não tem a segurança. Não tem como. Então é preciso a gente estudar a teoria. E onde é que está a teoria que a gente precisa estudar? Primeiro de tudo, nas obras básicas. E o que são obras básicas? A mim me enganaram quando eu era jovem. Quando eu era jovem diziam que as obras básicas eram um Pentateuco. Eram 5 livros. E eu acreditei
Ei! E por conta disso eu demorei muito a descobrir a Revista Espírita. Quando eu descobri a Revista Espírita, 12 volumes, eu digo, epa, mas não eram só 5? Tem mais 12? Não, mas ainda tem o que é Espiritismo Principiante Espírita, Viagens Espíritas. Eu digo, opa, então me enganaram. Porque das duas, uma. Ou Allan Kardec escreveu 5 e o restante não tem nada a ver. Ou alguém, por algum motivo, resolveu dizer, olha, não vamos ler essas outras coisas, vamos ficar só nessas. O que é, hoje em dia, para usar um termo bem da voga, é censura prévia. Porque se você quiser conhecer Allan Kardec, não se limite a ler a biografia de Henry Salce. É boa, mas é muito pouco. Quer conhecer Allan Kardec? Leia os 12 volumes da Revista Espírita. Porque ali você percebe a personagem, a personalidade, o homem, o intelectual, o pesquisador sério, o homem que sabia o que buscava. Então ele tem artigos de próprio punho, tem artigos que lhe mandaram, tem artigos contra o espiritismo que ele rebate. Tem tudo, absolutamente tudo. Tem lançamentos de novos livros, comentários sobre os novos livros, comentários sobre os livros não espíritas. Tem tudo. Aí ali a gente identifica Allan Kardec. Tem casos clássicos de espíritos batedores, espíritos suicidas. E aí a gente tem um monte de teoria, mas ninguém conhece as teorias dele. Entre aspas, ninguém aqui é força de expressão. Porque a gente deixou tudo isso de lado. Aí Allan Kardec, na Revista Espírita, que começou no ano de 1858, em janeiro, o Livro dos Espíritos é de abril de 57. Então, menos de um ano depois, ele já estava escrevendo a Revista Espírita. Na introdução da Revista Espírita, ele fala do magnetismo. Na introdução. E na edição de março de 1858, ele lança um artigo, que aquele artigo foi definitivo. A gente vai ver um trecho dele daqui a pouco. Magnetismo e Espiritismo. Uau, mas essa revista ninguém tem acesso, ou ninguém tinha. Não porque não tivesse livre, era, mas como só valiam os 5, então isso passou. Então nós temos os 5, mas temos todos os outros, né? Introdução à Prática Espírita, Instruções de Allan Kardec, Viagens Espíritas e Revista Espírita, e por aí vai. É uma penca de livros que a gente tem para conhecer de Allan Kardec. E que se a gente quer mesmo ser espírita seguro, a sugestão é, olhemos tudo isso. E dentro da prática, dentro da teoria magnética, até 12 anos, até há 14 anos, a língua portuguesa praticamente não tinha nenhum livro clássico traduzido para o português. O único livro que tínhamos traduzido era um livro de Alphonse Bier, que foi publicado pela FEB muitos anos, e a própria FEB depois tirou o livro do catálogo. Fora isso, não tínhamos nenhum livro clássico. E é que Alphonse Bier nem era considerado tão clássico assim. Mas hoje, a gente já tem todos os livros... desculpa, agora não volta. Você tem como voltar a lâmina aí só um minutinho? Porque ele está no automático, ele não volta. É essa daí. Então nós temos, neste livro de Mesmer, de Paulo Henrique de Figueiredo, nós temos todos os livros de Mesmer traduzidos aí dentro. Todos. E quem foi Mesmer? O pai do magnetismo. Neste livro aqui, nós temos o pai do sonambulismo. O principal livro dele é este, Marquês de Pusseguir. Este, inclusive, tem aí ainda à venda. Este daqui foi o maior livro, e inclusive esse é um livro que circunstancialmente ele está em falta, porque é feito tiragem e esgota. Neste momento ele está na editora, por isso que ele não veio. O livro de Deleuze. Deleuze, Allan Kardec chama ele de o sábio. Imagina só esse homem. Receber de Allan Kardec um elogio desse. Deleuze era o sábio. Então neste livro aqui tem um capítulo exclusivo sobre como tirar dores. Qualquer tipo de dor. Esse livro tem 175 anos de publicado.
a gente ficou com esse livro 170 anos escondido, porque não era traduzido para o português. É uma lástima. É uma lástima, não dá para entender um negócio desse. Esse livro, pessoas não espíritas, pessoas que nem sabiam que tinha magnetismo, liam e pegava sua mulher, seu filho, seu marido, seu amigo, e tirava dores que os remédios já não tiravam. De repente aqui a gente tem um manancial de bênçãos realizáveis. Lógico que como um livro de 175 anos, ele precisa fazer uns ajustes. Mas são ajustes superficiais, mais de entendimento. Se você é da área de medicina, você vai ver que ele faz algumas colocações que hoje já não se aplicam mais, mas o sentido está perfeito. Passamos 170 anos sem conhecer o livro de Deleuze. É um prejuízo sem monta. Aqui nós temos o principal livro do Barão de Potê. O Barão de Potê, quando escreveu esse livro, ele escreveu em 7 lições. E tirou 3 edições em 7 lições. Nessa época, um colega seu entra com o espiritismo. Esse colega dele era o senhor Allan Kardec. E Allan Kardec começa a colocar para ele o que era magnetismo animal e o que era magnetismo espiritual. Esse livro sai de 7 para 12 lições. Então é um livro talagudo. Neste livro, Barão de Potê, que no começo rejeitava a hipótese do espírito, no final ele fala de manifestação espiritual, de presença espiritual em sessões sonambúlicas, em interferência espiritual diretamente na cura de determinadas situações, em sessões magnéticas. A gente tão pouco conhecia Barão de Potê, que foi o primeiro a ser homenageado por Allan Kardec como a maior autoridade mundial sobre magnetismo. A gente ouvia falar Barão de Potê, mas o que é isso? Era este homem. E aí ele já tem hoje publicado no Brasil, Manual do Estudante Magnetizador, por uma gráfica lá do Rio Grande do Sul, e esse outro aqui, o Magnetismo perante a Medicina, que também está publicado numa editora aqui de São Paulo, capital. Então já temos 3 livros do Barão de Potê traduzidos. Temos este aqui, A Arte de Magnetizar, de Charles Lafontaine, que tem ali à disposição, onde ele narra as peripécias dele como magnetizador. Foi, na minha visão, o magnetizador mais corajoso de todos. Ele alugava um teatro, ele chegava numa cidade da Europa, alugava um teatro com 2.000 lugares, anunciava e dizia: médicos, tragam os seus doentes para eu curá-los na sua presença. É coragem. É muita coragem. Em cidades onde ele não era conhecido. Até que ele chegou em Veneza, e em Veneza, depois de ele ter feito muitas curas, o chefe de polícia foi até ele e disse que ele estava expulso da cidade, porque ele não poderia continuar fazendo aquilo. Ele, como era uma pessoa muito influente, ele procura 3 embaixadores, e com os 3 embaixadores ele fala com o governador. E o governador então baixa um decreto. O senhor Charles Lafontaine pode permanecer em Veneza pelo tempo que ele quiser, desde que não faça surdo ouvir, nem mudo falar, nem cego ver. Porque esse era o problema, ele estava curando as pessoas. E isso estava criando um furor em Veneza. Então você pode ficar, mas não pode curar. Que é, de alguma forma, mais ou menos o que acontece com a gente hoje. Você pode frequentar um centro espírita, você pode ser passista, você pode estudar mediunidade, você pode participar de ES e tal, mas não invente de curar ninguém, porque se você curar, aí já não pode mais. E o delegado ainda disse assim: porque se você continuar desse jeito, você vai ser mais famoso do que Jesus Cristo. E eu não quero isso na minha cidade. Este é Charles Lafontaine. E ele narra muitas curas, muitos meios como ele usou. Ele discute bastante com os outros magnetizadores. É um livro muito interessante, que é mais um livro clássico do magnetismo. E tem esse outro livro que momentaneamente eu sei que ele está esgotado. Ele é publicado pela CELD do Rio de Janeiro.
de Hector Durville, Teorias e Procedimentos do Magnetismo. Nesse livro, Hector Durville ele fez o seguinte: as 200 primeiras páginas, ele fez uma síntese desses 5 outros autores. Ele fez uma síntese de Mesmer, de Pottet, Lafontaine, Deleuze e Puigcercas. Ele fez uma síntese em 200 páginas. Então, de repente, você não consegue ler muito ou não tem muita aptidão. Se conseguir esse livro, pelo menos você tem um resumo deles 5. E o restante do livro, aí umas 300 e poucas páginas, aí o Hector Durville narra as experiências dele, inclusive dizendo técnicas como ele usava. O Durville, ele viveu no começo do século passado. Então é um autor já bem mais recente do que os anteriores. Então hoje a gente tem toda essa base teórica. Mas aí as pessoas dizem, mas eu vou passar o resto da minha vida para ler. Não. Agora você vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que conhecer, se você quer mesmo ir em frente. Agora, se você não quer, aí acomode-se mesmo, aí deixa para lá, nem vai aplicar passe, deixa para lá. Agora, você pretende um dia curar pessoas com problemas graves? Você pretende realmente cumprir bem a sua função de espírita no meio? Então está na hora de arregaçar mangas. Eu tenho a virtude de ter começado muito cedo. Eu comecei com 15 anos e nunca parei. Teve um ano na minha vida que eu estudei muito pouco, que foi um ano que eu passei interno num colégio protestante lá em Recife, e ali eu não tinha quase nenhum acesso à leitura. Então foi o único ano em que eu tive muito pouco acesso. Mas fora este ano, todos os anos da minha vida eu sempre estive estudando magnetismo, sempre, e praticando. E por isso mesmo eu já li todos esses livros, já li muito mais. Hoje em dia a gente já está na Gráfica, nossa editora já está em processo de tradução. A revista de magnetismo, o jornal do magnetismo, que era o jornal dirigido pelo Barão de Pottet. A gente já tem traduzido o primeiro volume, só que são 14 desse tamanho. Então isso vai levar um tempo. Talvez nem vá ser viável publicá-lo impresso. Talvez ele vá ser disponibilizado em mídia digital, porque é muita coisa. Ou seja, a gente tem muito. Deleuze tem um outro livro. Os arcanos, que todo mundo da área de psicologia tanto quer, tanto ouve falar, que nunca foi traduzido para o português, está traduzido já nas nossas mãos para ser publicado em breve. Então tem muita coisa. Então quem quiser, acelere, mete o pé no acelerador, porque tem muita coisa para ver. E da minha lavra, tem um livro que quando eu vim para cá, que eu marquei com a Consuelo, eu pensei até que ele já estaria pronto. Não está. Ele só vai ficar pronto no final do mês e, portanto, só em maio que ele vai ser oficialmente lançado. Chama-se Magnetismo Humano. Neste livro, aí eu não só relembro as situações clássicas, mas já tem capítulos específicos sobre algumas patologias. E são demonstrações de como é que andam as pesquisas. Aí tem um capítulo sobre autismo, um capítulo sobre fibromialgia, um capítulo sobre escleroses, um capítulo sobre terapia da circulação pelo magnetismo. E no meio de um outro capítulo ainda temos lúpus, diabetes com hipertensão e outras patologias. Então vai ser um livro extremamente interessante. Óbvio, as pessoas que não gostam de magnetismo vão dizer invenção, estão querendo iludir, estão querendo dizer muita coisa. Só que para chegar nesse livro, todos estes assuntos já vêm sendo pesquisados, experimentados, todos, sem exceção, há mais de 10 anos. A rigor, eles nem deveriam estar no livro, porque não estão conclusivos. Mas os caminhos que ali estão demonstrados já são caminhos extremamente plausíveis. Já são caminhos que já apresentaram resultados muito bons nas pessoas que passam por isso. Então, temos que caminhar. Não adianta ficar na marcha lenta, porque senão a gente vai perder tempo. E para quem é da minha idade para frente, aí tem que ir um pouquinho mais rápido. Livro dos Espíritos, questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não tivesse sido socorrido? Allan Kardec perguntou cru. Uma pessoa morre e não morre. A gente pode recuperá-lo ou não tem mais jeito? Era essa a pergunta. Porque Allan Kardec já tinha perguntado aos espíritos se nós tínhamos um momento de morte.
E os espíritos disseram que sim, mas não entraram em detalhes. Aí Allan Kardec agora veio para uma pergunta bem pontual mesmo. Se a pessoa não for atendida, definitivamente ela morre. Mas a gente pode fazer alguma coisa? Era o que ele queria saber. E os espíritos responderam, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, vejam que isso aqui é a resposta dos espíritos, não é Allan Kardec. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes, portanto, não é sempre, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Antes de comentar, prestem atenção nessa expressão aqui. Restitui ao corpo o fluido vital. Quem? O magnetismo. O magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta. A nova teoria agora também, uma outra nova teoria no meio espírita é que Allan Kardec se arrependeu disso. Porque não existe doação de fluido vital. Só que não é um bobinho que está dizendo isso, é uma autoridade. Só que para Allan Kardec ter se arrependido, ele mandou os espíritos às favas. Porque a teoria não é de Allan Kardec, é dos espíritos. Então a gente se precipita a dizer algumas coisas e depois não sabe onde é que isso vai parar. Porque Allan Kardec se arrependeu. Sim, ele pode ter se arrependido, mas e como é que ele consultou agora os espíritos? Porque agora não é mais uma questão de Allan Kardec. Agora a pessoa ainda disse mais, está no livro A Gênese, a mudança da ideia dele. O que eu fiz? Fui olhar a Gênese de ponta a ponta. E sabe o que acontece? Não tem mudança de ideia nenhuma. Agora, quem é que vai pegar a Gênese todinha para procurar de novo o assunto? Não se procura. E aí você vai pelo tom do que foi colocado. Então Allan Kardec mudou de ideia. Parecia que era uma ideia pessoal, mas não era dele, era dos espíritos. Para ele mudar, teria que os espíritos se pronunciarem, e não ele. A não ser que os espíritos tivessem mandado um recado, e ele dissesse, no dia, na reunião tal, houve um espírito que disse que era São Luís, e mas não tem isso. Aí a gente pergunta, mas o que querem com isso? Querem desconfigurar o magnetismo a qualquer preço, ainda que é o preço da mentira. Ou do blefe, ou do equívoco. Usemos a palavra que for mais adequada. O fato é que estão desconfigurando para que a gente não entenda. Não, porque em física, este conceito de energia que transita, eu digo, isso não existe em física. Não, porque na realidade, e a teoria, olha como é que é, Felipe, a coisa. Eu vou te aplicar um passe, você está doente. Então o meu corpo saudável, em se aproximando de você, você atrai a harmonização. Então o passe passou a ser algo simbiótico. Apenas isso. Então eu me aproximo de você, você pega. Então que legal, eu tenho um câncer, mas não sei que eu tenho um câncer. E eu sou teu magnetizador. Se a lei é lei, então do jeito que você pegou o meu fluido bom, vai pegar meu fluido ruim também. E aí a teoria vai para o blefe. Mas aí ninguém coloca isso, nem ninguém pergunta isso, nem ninguém deixa transparecer isso. Fica parecendo, Allan Kardec mudou de ideia. E agora já ninguém doa mais nada para ninguém. E aí se pergunta, eu não dou nada. E por que eu me fatigo se eu não doei nada? De onde veio a fadiga? Eu sinto que saiu de mim. Jesus usa essa expressão quando ele é tocado pela mulher hemorroíça. Senti que de mim partiu uma virtude. Que virtude foi aquela que saiu de Jesus? Que ele parou e sentiu. Aquilo era fluido ou não era? Era fluido vital ou não era? Então Jesus vai ter que mudar de ideia também. Vai ter que ir lá no Novo Testamento para mudar. Agora isso é colocado em auditórios lotados. Com livro para dar respaldo. É algo grave. Desculpem, não estou querendo deixar ninguém assustado, mas as pessoas que querem espiritismo mesmo, precisam estar atentas. Porque antes, as coisas vinham de forma violentas. Então, eram xingamentos, eram acusações, eram distratações. E quando eram em grupos pequenos, eram manifestações muito violentas. Então, eram os espíritos mais trevosos do mundo.
E nos esquecemos de um detalhe super simples. A inferioridade moral, ela não é obrigatoriamente associada à inferioridade intelectual. Os grandes obsessores, os poderosos, eles são inteligentes, extremamente inteligentes. Então eles fazem toda uma urdidura e mandam os seus séquitos para irem resolver. E eu acho que uma das maiores obsessões que o Espiritismo está vivendo não é localizada, ela é generalizada. É a desfaçatez da essência espírita. A gente perde a filosofia, perde a reflexão, perde a identidade, e daqui a pouco a gente é apenas um agrupamento. É tudo o que os grandes obsessores querem. Eles não querem que a gente se mate um ao outro, porque sabe que se eu te matar, a gente vai se encontrar do lado do mesmo jeito. Sabe que não é por aí. O que vale é a gente não ter a ideia do caminho certo. É aquela cena de Adão e Eva, que muita gente comentou. Não devemos querer saber nem conhecer, deixa para lá. Porque aí fica tudo bem. Ninguém sabe para quem nem até quando. Então, olha bem, o magnetismo restituindo o fluido vital ao corpo para manter os órgãos. Então pode ser que esteja alguém moribundo, lembra ressuscitar os mortos. Que a gente leu ainda há pouquinho de Jesus. Alguém está lá literalmente morto. Você faz uma indução magnética e a pessoa ganha a moratória. Moratória é um termo usado no meio espírita, para dizer um prolongamento de vida. Só que quando a gente fala de moratória, a gente fala de quê? Os espíritos te deram uma moratória. Mas quem dá a moratória é o magnetismo, é o ser humano. Porque os espíritos não têm fluido vital. Quem tem fluido vital sou eu, você e você. Então eu posso te doar um fluido e você continuar vivo. Na Gênese, no capítulo 14, que é o grande capítulo para quem é da área de magnetismo, no item curas, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e também do perispírito, os quais são simples transformações do fluido universal. Pela identidade de sua natureza, ou seja, a identidade do corpo com o perispírito, esse fluido que está condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo, ou seja, na Gênese, a teoria de que o fluido vital continua. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da sua substância, do seu envoltório fluídico. Então, há doação objetal, a doação de algo. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. E parece que Allan Kardec mudou de ideia lá na Gênese. Eu não vejo onde. O poder curativo estará, portanto, na razão direta da pureza da substância inoculada. Pureza da substância inoculada. Então, há, de fato, uma transferência de substância. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará. E tanto maior força de penetração dará o fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Allan Kardec. Me permitam, sem comentários. Questão 555 do Livro dos Espíritos. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E Allan Kardec recebe a seguinte resposta dos Espíritos. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, ou seja, a força magnética ou a dupla vista. Eu, Jacó Melo, eu sou um homem de boa fé. Eu tenho força magnética, eu sou magnetizador, e tenho também dupla vista. Portanto, eu sou um
um feiticeiro, espírita, dentro da definição do 555. Vocês ficaram com medo de dizer isso? Na Bahia a turma abre o verbo, mas... Então, como essas pessoas fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas como dotadas de um poder sobrenatural. E aqui vem o comentário de Allan Kardec nessa questão 555. O conhecimento lúcido dessas duas ciências. As duas ciências são espiritismo e magnetismo. Que, a bem dizer, formam uma única. Então, espiritismo e magnetismo, quanto ciências, são uma única ciência. Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridículas crendices. Quando eu li isso com atenção, meu Deus, como a gente se perde com crendices bestas. A gente fica preso a crendices e perdemos a essência. Isso está anotado no Livro dos Espíritos. A única versão que não tem isto é uma versão inglesa da Inglaterra, que não sei por que eles simplesmente tiraram esse comentário de Kardec. Acho que eles não gostaram. Deixa para lá. Em março de 1858, conforme eu falei lá no começo, no artigo Magnetismo e Espiritismo, Allan Kardec volta a afirmar: ao magnetismo não nos referiremos senão acessoriamente, por outro motivo, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre as duas ciências, que na verdade não passam de uma. Então Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos que magnetismo e espiritismo é uma ciência. Menos de um ano depois ele volta a afirmar isso. Seria de se esperar, de acordo com as teorias atuais desenvolvidas, que ele mudaria de ideia. Muito bem. Este é um outro texto de Allan Kardec. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar, e se imobilizar, Allan Kardec colocou em itálico. Ou seja, ele que chamou a atenção para esse ponto. Aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Por quê? Porque elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Muito bem, então Allan Kardec não mudou de ideia, mas isso já foi logo em seguida. Não, Allan Kardec desencarnou em março de 1869. Esse artigo está na Revista Espírita de janeiro de 1869, portanto, 3 meses antes dele desencarnar. 3 meses antes dele desencarnar, ele não tinha mudado de ideia. Agora as pessoas escondem isso. Agora escondem porque a gente quer que fique escondido, porque a Revista Espírita você não quer comprar, é caro. Vá na internet que você baixa de graça. Então a gente aqui não vai buscar. A gente que não lê, não procura, não pesquisa, não investiga. E se você não quiser ter muito trabalho, o Cosme Massi, ele criou um aplicativo na internet chamado Kardecpedia, que você põe lá qualquer coisa, manda ele procurar, ele encontra para você em todas as obras de Allan Kardec, o que quer que você queira. É um negócio fabuloso. Então a gente aqui, de alguma forma, nós somos muito acomodados. Livro dos Médiuns, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo ele começa no capítulo anterior, quando uma mulher recebe a visita de um homem em casa, e esse homem tira uma caixa de rapé, cheira o rapé e vai embora. Só que o homem era vivo, mas não entrou na casa da mulher. E a mulher ficou intrigada com aquilo. E aí às vezes eu fico pensando, Allan Kardec dava atenção a tudo mesmo, porque você já imaginou... Felipe está lá no centro, aí alguém, Felipe, é o seguinte, eu estava em casa, entrou uma pessoa, fez alguma coisa e foi embora, mas a pessoa nunca entrou na minha casa e ela é viva. Como é que a gente vai saber o que é que aconteceu? Felipe vai dizer, isso é comum, vamos tocando em frente, porque é muito difícil você dar atenção para uma coisa dessa. Mas o Allan Kardec era muito desocupado, ele era muito sério.
Porque ele deu atenção, foi lá examinar o caso. E ainda mais, ele ainda pegou um outro desocupado. Quem foi? O espírito de São Luís. Porque só podia ser um desocupado para ir cuidar disso. Aí veja bem, Allan Kardec não tinha o que fazer com São Luís que não fazia nada. É lógico que isso, por favor, está sendo filmado, isso é ironia. Né, para depois não... Porque senão vão pensar na imprensa. Jacó está dizendo que Allan Kardec era um desocupado. Então, por favor, fica bem registrado. E Allan Kardec, então, chama São Luís e faz uma série de perguntas a ele. Se era possível, ele diz que sim, se o homem tinha a caixa de rapé, sim. Se lá no mundo espiritual aquilo era possível. Se ele tivesse, Allan Kardec, se eu pegasse o rapé e cheirasse, fazia efeito, ele disse, fazia. Então a caixa de rapé era um duplo? Não, era uma aparência, mas não como você entende. Então é um diálogo bem rico que está lá no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Aí Allan Kardec pergunta, a propósito, como é que os espíritos se vestem no mundo espiritual? Aí São Luís dá todo um detalhe que vocês já sabem de quais salteados. Se não souber, só de lá, Livro dos Médios, dá uma relida que já ajuda na memória. E aí no final ele diz assim, esta teoria, que tinha acabado de ser proposta, fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. E aqui eu faço uma ressalva, se alguém está só anotando, vá lá no Livro dos Espíritos, na questão 33, leia a pergunta e depois leia o comentário de Kardec. Vocês vão ter a sensação de que é exatamente essa mesma coisa. Lá na 33, Allan Kardec diz que isto é atributo da vontade. Mas não diz de quem. Mas aqui vem a explicação complementar. E olha que é para surpresa do grande parte do movimento espírita brasileiro. A gente toma um choque quando lê isso. Mas toma um choque por quê? Porque está no Livro dos Médiuns. O espírito atuante na magnetização da água. O espírito atuante é o do magnetizador. Uau, mas não são os espíritos que magnetizam nossas águas? Para Allan Kardec, não. Era o magnetizador. Quase sempre é assistido por outro espírito. O que quer dizer quase sempre? Nem sempre. Porque se fosse sempre, era sempre. Então tem situações em que você magnetiza água e não tem espírito. É só o magnetizador. Ele, o espírito atuante, que é o magnetizador, opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Ora, desde que ele, o homem, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, corpo humano, donde o efeito curativo de uma ação magnética convenientemente dirigida. Allan Kardec ainda faz este link. Do mesmo jeito que você magnetiza a água, você também pode magnetizar um corpo. E quando ele diz que quem magnetiza a água é o magnetizador, ele está dizendo implicitamente que o homem também pode magnetizar o outro. Agora, na casa espírita, fica um Deus nos acuda, porque a vida inteira a garrafa ficava lá para ser magnetizada, ninguém chegava perto, nem nada, quando terminava você pegava. Aí o meio espírita, pelo menos, usou um artifício, chama de água fluidificada. Enquanto que Allan Kardec chamava de água magnetizada. Inclusive, esse é um problema. Se você entra no espiritismo e você vai ouvir falar de passe, vai ouvir falar de água fluida ou água fluidificada. E você vai falar que Allan Kardec é a base. Então a coisa mais lógica que você faz é ir lá na obra de Allan Kardec procurar passe, água fluida e sabe o que é que acontece? Você não vai encontrar. Porque na obra de Allan Kardec não existe água fluidificada, existe água magnetizada. E não existe passe, existe magnetismo, ação magnética. Então a gente criou um termo como que a desviar um pouco do que já tem. Aí quando você diz, não, mas eu li na obra de Allan Kardec, água magnetizada, não tem água fluidificada. Não, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas será que é a mesma coisa? É a mesma coisa se você proceder assim. O magnetizador transubstanciando a água. Aí é a mesma coisa. Mas se não tem magnetizador, como é que é a mesma coisa?
Toda água é fluida, toda. É o estado natural físico da água, é fluido. Aí o que foi que a gente chamou de ser água fluidificada. Pronto, ou seja, é água. Etimologicamente, água fluidificada quer dizer água. Nada mais do que isso. Não, mas você não conhece as experiências do Yamamoto, você não conhece? Sim. Eu estou falando de magnetismo humano. Eu estou falando de água magnetizada. Você está falando do quê? Você está falando de outra coisa. É a mesma coisa quando você diz assim, em magnetismo, você tem que vir da cabeça para os pés. Ah, mas eu sou massoterapeuta e eu massageio de baixo para cima. Você está falando de massoterapia e eu estou falando de magnetismo. Não é a mesma coisa. Então tem horas que a gente tem que saber o que a gente está a falar, porque senão a gente vai se confundir. Magnetismo tem uma regra. Fisiologia é outra regra. Ontem eu estava conversando com a Marie Claire, que a fisiologia humana é uma, a fisiologia fluídica ou energética é outra. Elas duas se confundem em muitos pontos, mas em outros elas vão por caminhos diferentes. Então eu não posso pensar um magnetismo puramente fisiológico. Dá errado. Como não dá para eu pensar fisiologicamente só no sentido energético, vai dar errado também. Então a gente tem que ter estudo por isso. Ah, então significa dizer que um bom magnetizador, ele precisa ter noção de anatomia, de fisiologia, se possível de patologia e ainda, se possível, ainda de embriologia. Porque de repente você vai ter um paciente recém-nascido, você vai ter uma mulher com uma criança em má formação uterina, aí você não vai fazer nada. E como é que você vai fazer se você não sabe o que é isso? Então o magnetismo vai ter que me abrir, sim, vai abrir um mundo novo para você, imenso. E é disso que a gente foge. Não, vamos fazer só imposição e deixa para lá. Tudo bem, mas só que você não vai resolver nada, ou quase nada. Se a gente for comparar o passe tradicional para tirar dor de cabeça e o efeito de um ácido acetil salicílico, o AS ganha longe. Por que ganha longe? Porque a gente no passe não faz o que deve ser feito. E a química, ela age do jeito que deve ser feito. Essa é a diferença. Mas eu não posso tomar ácido acetil salicílico porque eu tenho um problema de sangue, porque eu tenho... então você vai tomar um ibuprofeno. Ou então você vai tomar um paracetamol, sei lá o quê. Ou talvez uma droga mais forte, um tramal da vida. Mas se você tiver um bom magnetizador, você não precisa tomar nada disso. E você tira a dor. Mas eu não acredito. Tudo bem, não acredite, nem use e continue tomando seus remédios. Simples. Livro dos Espíritos, questão 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em certos convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Esta pergunta ela tem uma solução que é um corolário a ser desvendado. E que normalmente a gente lê e não percebe. Está aqui a resposta. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, percebam isso, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. A leitura direta a gente leu e entendeu. A leitura indireta poderia ser males do sistema nervoso. Se o magnetismo atua como substâncias e faz parar ou irromper convulsões, significa dizer que se eu souber como é a ação magnética no sistema nervoso, eu posso controlar o quê? Alzheimer, Parkinson. Você já pensou a pessoa que está o tempo todo, e aí primeiro é num braço, depois no outro, depois a pessoa não tem mais nem condições de viver por um parkinson violento? Isso está afetando aonde? Sistema nervoso. Quem é que mexe no sistema nervoso sem medicamento? Magnetismo. E que estudos a gente fez com isso? Quase nenhum. A propósito, no livro Magnetismo Humano também tratamos de Parkinson.
partindo da questão 843. Foi essa? Acho que sim. Partindo dessa resposta aqui dos Espíritos. Porque eu particularmente, eu tinha duas opções. Eu acreditava nisso ou não acreditava. Como eu não tenho nenhum motivo para não acreditar, eu apostei nisso. E aí parti para investigar como é que o magnetismo atua no sistema nervoso. Só que isso dá trabalho, muito trabalho. Se você vai se formar só para mexer com o sistema nervoso, você vai ser um neuro, alguma coisa, você sabe que é o curso de medicina mais longo, mais demorado e que você não para nunca de estudar. E como é que em magnetismo você vai aprender isso numa semana? Ah, de jeito nenhum. Em compensação, você começa a andar. E aí a gente chega a maravilhas. Quem já teve um parente próximo com Parkinson, sabe o que é o desconforto de viver com isso. A primeira experiência que a gente teve com Parkinson na nossa instituição foi com a minha mãe. Ela tinha uma dor de cabeça crônica desde a juventude. E a gente tentava muito controlar essa dor de cabeça, até que a gente descobriu como controlar-lhe a dor de cabeça. E aí semanalmente ela recebia um passe e não tinha mais dor de cabeça, mas a gente não desistia, e nem ela deixava de cobrar. Minha mãe era assim, viu, Dulce? Ela não queria nem saber, cadê meu passe? Não, cadê o meu passe? Ela não dispensava de jeito nenhum. E nisso ela começou a ter Parkinson. A gente via quando ela estava se servindo, só quando ela suspendia uma colher, alguma coisa, a colher dava uma tremida. Disse, nossa, mamãe está tendo Parkinson. E aí ficamos naquela, vamos ver como é que isso vai, se é Parkinson mesmo, se foi um tremor natural. Mamãe passou 12 anos com o Parkinson neste nível. Você só percebia quando ela pegava uma colher e parava a mão. Nunca tomou um comprimido de nada para Parkinson. Porque a gente trabalhava a cabeça e, naturalmente, o sistema nervoso. O Parkinson nela simplesmente estacionou ali. Na época, as nossas pesquisas ainda não tinham nem começado. Porque eu acho que se já tivesse no nível que estão hoje, até aquilo a gente teria revertido. Agora é preciso você se dedicar. É preciso você mergulhar. Não dá para você pensar que vai encontrar num livro uma resposta pronta. Hoje em dia, todo dia, acredito, surgem novas síndromes. É a coisa mais comum na minha caixa de e-mails, é isso. Jacó, eu tenho um filho que está agora com esse mal, aí eu vou ter que olhar porque eu não sei nem o que é. E a pessoa já quer uma solução. Eu entendo que você quer a solução, mas não é assim tão fácil. Então as pessoas não estão preocupadas com o magnetismo, até que ele bate na porta, mas quando bate na porta, você quer que alguém tenha uma fórmula mágica, e não existe fórmula mágica. Por isso é que quanto mais pessoas se dedicarem a estudar, melhor será. Opa, chegou a hora? Muito bem, então deixa eu só concluir aqui. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, coloca, ele não perguntou aos espíritos, ele disse isso. O médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. O magnetizador, porque na questão anterior os espíritos disseram isso, que o magnetizador tira energia de si mesmo. Então ele aqui afirma, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que ele se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então ele diz isso para os espíritos. E os espíritos respondem ou contestam da seguinte forma, é um erro. Sim, então o que é um erro? A força magnética reside, vírgula, sem dúvida, no homem. Opa, então não é essa parte que está errada. A força magnética é humana. Os espíritos concordaram. Opa, aí vai ter que voltar de novo. Desculpa. Tecla aqui errada. É só a anterior, isso. É sem dúvida do homem. Mas ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Aí a necessidade da gente estar em oração, em sintonia, em harmonia espiritual. Porque esses espíritos vão aumentar a nossa regra, as nossas forças. Mas aqui vem um detalhezinho que incomoda.
Vejam, eu coloquei aqui uns números só para a gente tornar matemático o entendimento. Na continuação, se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, então tem que ser um espírito bom, que se interessa por mim no sentido do que eu estou a fazer, e do paciente no sentido do que ele está precisando. Então tem que ser um espírito bom que tenha afinidade, ou com curas, ou com medicina, ou com magnetismo. Percebem isso? Para mim é claro. Aí vemos. Ele, o Espírito, esse Espírito que você invocou, vamos lá, primeiro, aumenta a tua força, aumenta a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. 4 passos. E eu dou um exemplo matemático. Em matemática a gente sabe que qualquer coisa, qualquer número multiplicado por 0, dá. Isso, vocês estão muito convincentes hoje. Olha, eu vou sair daqui impressionado, sabe? O pessoal aqui responde na chincha, né? Agora eles respondem silenciosamente, a gente tem que ouvir só mediunicamente, né? Tchá. Porque o pessoal aqui é educado, muito bem. Então, pegando essa regra matemática, a regra matemática é, eu tenho uma coisa que eu vou multiplicar por outra. Se um dos termos dessa fração, dessa equação, for nulo, o resultado vai ser nulo. Então vamos lá. Esse espírito ele vai aumentar, portanto ele vai multiplicar a minha força. Aí a gente está lá no centro espírita e diz, chegou a hora de eu fazer a caridade. Eu sei que eu não tenho nada. Uau, você não tem nada. E eles vão multiplicar vezes nada. Vai dar nada. Eles vão aumentar a minha vontade. A minha vontade, legal. Cheguei no centro hoje, eu disse, tomara que tenha ido bem pouquinha gente. Porque, nossa, às vezes tem muita gente, eu tenho que aplicar para todo mundo. Aí quando eu entro, eu disse, rapaz, hoje vai ser duro. Olha a vontade. Olha que vontade boa, né? Aí chega na hora, vamos aplicar os passos, que os passistas venham. Aí você se levanta assim. Lá vou eu para o sacrifício. Vontade, 0. Os espíritos vão aumentar isso. O espírito vezes 0. Nada. Eu sei que eu estou exagerando, mas eles vão dirigir o meu fluido. Mas eu não dou fluido, o fluido é dos espíritos. Se é deles, eu não dou nada. Então eles vão dirigir nada. Quem dirige nada, dá nada. Aí só sobrou a parte deles direta, né? Ele dá as qualidades necessárias. Que bom. Pelo menos isso os espíritos vão fazer. Vão dar qualidade necessária a coisa nenhuma. Portanto, nada. Aí a gente sai da cabine de passe. Nossa, eu recebi um passe todo do mesmo jeito. Mas sim, está do mesmo jeito, porque não veio nada, somou com nada, tirou nada, multiplicou por nada, não sobrou coisa nenhuma, então vai embora. Daqui a pouco a gente continua.